Vamos combinar uma coisa aqui. Você precisa parar de pôr os seus clientes para correr. Você talvez fique até assustado com esse tipo de orientação, mas muitas vezes isso acontece nas empresas. Talvez você não seja aquele empresário que diretamente não sabe lidar bem com os clientes. Se você não é, você está de parabéns. Porque, lamentavelmente, grande é o número de profissionais, de empresários, que não sabem lidar bem com seus clientes e com seus colaboradores. É importantíssimo nós entendermos isso. Você já parou para pensar que tipo de sentimento você desperta no seu cliente quando ele está negociando com você? Quando a sua equipe está negociando com ele? Vocês têm tirado o melhor desse cliente ou pior? Infelizmente, todos esses anos que a gente vem trabalhando com consultoria junto a empresas, lamentavelmente, todas elas, se não a própria empresa, alguns colaboradores, me apresentam sempre uma lista de clientes que eles não gostariam de se relacionar. E eu não tenho dúvida que você que também está me ouvindo aí agora, também conhece pessoas que você certamente, se pudesse, não iria se relacionar com elas. Porque são pessoas de difícil trato, são pessoas que para dialogar não é fácil, são pessoas que têm uma predisposição muito grande a conflitar. Mas o seu papel na empresa é outro. É atender o seu cliente, tratá-lo bem e fazer o melhor que esteja dentro das regras da sua empresa para que ele saia satisfeito. E isso é importante que o seu cliente conheça ao procurar o seu produto ou serviço. Eu quero que você saiba que muitas vezes, todos os dias, esse problema acontece na grande maioria das empresas. Inúmeros clientes saem daquelas empresas para nunca mais voltar. Você já parou para imaginar o prejuízo que se tem diariamente em todas essas empresas? São bilhões de reais jogados fora. Quanto cada empresa tem de perca e a importância de ter cultivado aquele cliente. Infelizmente, muitos empresários investem muito para atrair novos clientes e se dedicam mais nisso. E já ouviram até falar da importância de cultivar e cativar os clientes e pensam que fazem isso. Mas como é que você se relaciona com esses clientes? Faça essa análise. Você tem sabedoria, você tem inteligência emocional, você sabe gerir as suas emoções. É verdade que algumas vezes nós precisamos respirar um pouco fundo, parar, silenciar, mas é importante nós nos capacitarmos para isso. Quando você aprende a se autogerir, você consegue também educar a sua equipe. E isso é indispensável. É importantíssimo que a sua equipe esteja também preparada a lidar com qualquer perfil de cliente. E até que você tenha aquele mais estratégico para lidar com determinado perfil. Não é assim que acontece no jogo de futebol? Quando do outro lado a gente tem um jogador que é um pouco mais habilidoso, técnico, não estabelece alguém para que possa atendê-lo. Mas uma das coisas que nós precisamos entender é que esse atendimento, como qualquer outro, precisa ser um atendimento especial. Imagina que você chegasse na minha empresa para reclamar de alguma coisa e imediatamente, insatisfeito, irritado, fosse atendido por alguém que já imaginasse que você é alguém problemático e que foi para lá criar problemas e que não quisesse nem ouvir aquilo que você está expondo. Como você se sentiria? Ou melhor, se você já passou por uma situação onde você tinha direito a alguma coisa, onde você foi reivindicar alguma coisa, até pensando que tinha direito e não foi bem atendido, como você se sentiu? Você tem voltado àquela empresa? Certamente que não.
Agora imagine uma situação onde que você chega numa empresa para solicitar alguma coisa, para reivindicar também ou reclamar, e alguém diz para você: não se preocupe, nós estamos aqui para atendê-lo e a sua satisfação é o que mais nos importa. O senhor poderia dizer o que foi que aconteceu? A senhora poderia relatar exatamente qual é o motivo da sua insatisfação? E depois que você relatasse, essa pessoa lhe convidasse a analisar cada fator, mas antes dissesse: não tenha dúvida que nós vamos observar todos os aspectos e nós queremos que o senhor saia daqui totalmente satisfeito. Até porque a nossa intenção maior é tê-lo sempre como cliente, é tê-lo sempre como nosso parceiro. E durante o diálogo, procurar se quebrar o gelo, falar de outros aspectos, se fosse possível, mas sem jamais demonstrar uma predisposição em negar aquilo que o outro foi buscar. E se de fato ele não tem direito, fazer uma análise das coisas junto com ele, dizendo: olha, senhor fulano, o senhor já parou para perceber o que é que está previsto em nosso contrato? Ou quando o senhor compra esse produto, qual é o nível de responsabilidade que nós temos? E em cima desses aspectos, não se sentir ofendido se esse cliente partir com uma certa irritabilidade. Você pode até, inclusive, convidar ele a pensar e dizer assim: bom, eu sei que o senhor está com um problema, no seu lugar, me colocando no seu lugar, eu sentiria o mesmo. Sei que isso causa muita insatisfação. É natural que o senhor esteja irritado, mas saiba o seguinte: eu queria poder lhe ajudar o máximo possível, mas para isso é importante que nós possamos manter a calma. Até porque quando nós estamos irritados, muitas vezes acabamos perdendo um pouco mais a razão, ou muitas vezes nem lembrando de algumas questões que são importantes para o nosso interesse. Por isso eu queria que o senhor me visse como alguém que está aqui para advogar os seus interesses, para buscar de fato entender as suas necessidades e com isso lhe auxiliar para conquistar aquilo que de fato é seu por direito. Quando você prepara o seu cliente dessa forma, é natural que ao sair da sua empresa, se não de imediato, em outro momento, ele venha se desculpar. Ora, se você não se educar para isso, se você não educar a sua equipe para isso, você vai continuar perdendo dinheiro. E olha uma coisa curiosa: se o seu cliente sai daí depois de um problema e é muito bem atendido, e bem atendido não quer dizer que aquilo que ele queria foi feito do jeito que ele queria, mas foi feito da forma que deveria ser feito, respeitando os direitos de todos e os deveres também, ele sairá daí muito satisfeito, extremamente satisfeito. E veja, não adianta você vir com esse discurso: Sérgio, é da minha natureza, eu não tenho paciência, eu não tenho tolerância, inclusive é de família, nós somos assim, todo mundo estourado. Desculpa, mas eu vou te dizer uma coisa: se isso é familiar, é falta de educação familiar. E não estou dizendo que isso acontece só na sua família, não, eu estou dizendo na minha também, e que eu também preciso me policiar com relação a isso. Porque nós crescemos ouvindo dizer que não é para levar desaforo para casa, alguns ouviram isso. Que se me vier com uma pedra na mão, eu vou com outras, que dá um boi para não entrar numa briga, assim, e uma boiada para não sair. Meu amigo, isso não vai lhe trazer benefício nenhum. Acredite, sinceramente acredite, que se nós quisermos e buscarmos entender o processo de autogestão, nós vamos mudar esse diálogo que nós mantemos dentro de nós quando vamos atender um cliente. Você já ouviu o diálogo na sua empresa quando alguém chega e aquele cliente que nós já temos a imagem dentro da empresa de que ele é um cliente ruim e que ele é um cliente problemático? Mais ou menos assim, alguém fala assim: quem é que vai atender aquele cidadão ali? Vai tu que tem mais paciência. Aí o outro já falava: Maria, eu não suporto essa pessoa. E às vezes o próprio dono reforça isso. E o que é que acontece? Qualquer coisa que essa pessoa fala irrita. Qualquer coisa que essa pessoa pede incomoda.
Por quê? Porque nós já fomos para esse contato com esse sentimento. É mesmo que aquelas pessoas que já saem dizendo assim, olha, se me disser uma coisa, vai ouvir. Se falar qualquer coisa que eu não goste, vou soltar os cachorros. Isso é falta de educação. Nós não temos que partir para nos relacionar com quem quer que seja, em qualquer situação, já imaginando situações de conflito, mas imaginando situações harmoniosas, situações de concórdia, situações do famoso ganha-ganha, onde todos têm os seus interesses atendidos. E saiba que o que existe de nobre nos grandes negociadores é que, mesmo estando insatisfeitos com as propostas que receberam, ou com aquilo que eles estão querendo conquistar e não está sendo atendido, é que eles usam de uma certa flexibilidade, de uma certa malandragem, né? De uma certa malandragem aqui no sentido de alguém que entende a importância de não forçar, de não obrigar o outro a querer fazer aquilo que ele quer, mas que sabe que se ele for bom no momento, souber cativar a pessoa, souber dialogar, souber negociar, ele vai conseguir não só isso, como muito mais. E isso é um fato. Assim como esse cliente chega para fazer uma reivindicação com intolerância e é atendido muitas vezes com um certo armamento pesado do outro lado, o mesmo acontece de forma favorável com aquele cliente que chega com problemas às vezes maior, mas que chega na empresa dizendo, olha, eu queria pedir um favor para vocês, eu queria saber se vocês conseguem me ajudar um pouco, porque infelizmente, quando eu comprei isso aqui, eu entendi que isso também estava fazendo parte, e ele sabe que estava, mas muitas vezes ele não quer dizer que estava de cara porque ele não quer confrontar. E aí eu queria que o senhor me orientasse aqui o que foi que aconteceu, que eu entendi isso errado. E se de fato não faz parte, como é que eu posso ver que de fato isso não estava incluso já na nossa negociação? E assim, ele vai te cozinhando no banho-maria. Não é assim que o pessoal fala? Ele vai o quê? Ele vai se relacionando com você de uma forma confortável. E a minha proposta aqui é, use a sabedoria para se relacionar com seus clientes, para se relacionar inclusive com a sua equipe interna e com seus prestadores de serviços ou fornecedores. E lembre-se que o seu fornecedor, todos os demais que compõem esse ciclo são importantes para a saúde e para o sucesso da sua empresa. E se hoje você percebe que esse problema está presente na sua empresa, a sua empresa está doente. Infelizmente, ela precisa ser tratada. E a notícia boa é que nós descobrimos isso a tempo. E que tem como tratar isso. E que o mais gratificante é que quando nós passamos a aprender isso, nós nos tornamos pessoas melhores para nos relacionarmos em qualquer lugar da vida. E quem ganha com isso são as pessoas que convivem conosco, mas principalmente nós, que vamos ser vistos com muito mais respeito, né? Com muito mais alegria. As pessoas nos receberão com muito mais sorrisos, porque passaremos a ser pessoas agradáveis de convivência. Infelizmente, tem pessoas que gostam de sustentar uma bandeira de que são pessoas brutas, intolerantes, agressivas, mas isso não cabe mais no mundo de hoje. Nós precisamos de pessoas cada dia mais dóceis, amáveis e fraternas. Esse é o convite que nós conseguimos potencializar e desenvolver. Em você, em mim, nos tornamos cada dia mais melhores profissionais, melhores empresários, melhores empreendedores e certamente pessoas com muito mais sucesso. E é isso que eu quero propor para você. Estabeleça mudança nessa área, porque você merece decolar cada vez mais e ter ainda muito mais sucesso em qualquer área da sua vida. E se isso depende de você, mude agora.